Minha gente, esse Código de Trânsito brasileiro tem sido muito questionado. É uma matéria que levou uns 20 anos em discussão e só foi aprovada depois que caiu na mão do taubatiano Ari Carajosé, né, que foi o relator da matéria. Mas tem gente que acha que já começa errado pelo título, né? Código de Trânsito Brasileiro, quando deveria ser Código Brasileiro de Trânsito. Nós hoje vamos discutir essa questão. Estamos recebendo aqui o psicólogo especialista na matéria, o doutor Juliel Modesto, ele que, inclusive, é mestre, né, na questão do trânsito, e nós vamos conversar com ele sobre essa história. Me parece, doutor Juliel, que vem aí um Frankenstein, né, nessas propostas de mudança do CTB. Sim. E a principal é mudar o nome de Código de Trânsito Brasileiro para Código Brasileiro de Trânsito. Está tudo resolvido. Não, mudaram só o nome, né? E fizeram uma colcha de retalhos, não conseguiram mudar o conteúdo que era mais importante. Foi uma discussão em gabinete, né? Não mobilizou a sociedade, setores específicos, de especialistas, não dialogou com a comunidade acadêmica. Não fizeram uma audiência pública sequer. Fizeram 3 audiências públicas depois que o texto estava pronto, mas uma foi no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma na Bahia. Isso é pouco, né? Mas foi para apresentar o relatório, que teve uma mudança. A gente já está na segunda versão, mas a gente ainda pode ser pego de surpresa, como tem sido feito nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, com alguns conteúdos que não foram sequer discutidos. Bom, o que o senhor acha, então, que vai acontecer? Isso vai ao Congresso, certamente, para se alterar. Sim, ele está tramitando na Câmara dos Deputados, né? Ele deve voltar para o Senado, que é a casa iniciadora do projeto legislativo, e a gente deve ter nova discussão. Então, deve ir pelo menos mais um ano para a gente ter um novo Código de Trânsito Brasileiro. É importante que os especialistas que te acompanham aqui estejam atentos também, né, a essas mudanças e participem, chamem as audiências públicas para a gente ter um debate cada vez mais qualificado com toda a sociedade. Estou vendo aí no seu colo 2 livros. 2 obras. De sua autoria. São 2 obras que eu participei como coautor. Essa daqui é um projeto de pesquisa, né? Então é do Núcleo de Estudos Avançados em Representações Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado. Então cada capítulo é escrito por um grupo de pesquisa. Eu participei de um grupo de pesquisa que discutiu sobre representações sociais de cidade. Como é que a gestão pública pode olhar através do usuário do serviço público quais são as medidas necessárias para que as cidades sejam convidativas ao convívio, né? E essa daí é uma obra de referências técnicas para a atuação de psicólogas em políticas públicas de mobilidade humana e trânsito. É uma publicação do Conselho Federal de Psicologia, distribuição gratuita, está disponível na internet, né? Então, se a gente jogar lá na plataforma de busca o nome Mobilidade Humana e Trânsito, Conselho Federal de Psicologia, vai acessar esse material, baixa em PDF. 0800. 0800. E o que a gente consegue com essas 2 obras? Compreender que a gente tem 3 tendências, Cataldi, para gestão de mobilidade humana, para gestão do espaço público, para gestão de transporte. Uma tendência, que é a tradicional, é aquela ligada à infraestrutura, né? Então, pensar os modais de transporte necessários para que as pessoas façam os seus deslocamentos. Agora estão usando até patinete elétrico, isso consta também na mobilidade urbana? Consta, e a gente precisa entender esse tipo de modal se for uma tendência que ele precisa de um local específico para garantir a segurança, né, do usuário desse tipo de serviço. A gente precisa entender essa lógica, mas ela está na 3ª dimensão, né? A primeira dimensão, que é de infraestrutura, é o que faz com que as cidades construam esses espaços. Leito carroçável, né, o leito rodoviário, as faixas de pedestre. A gente deveria se preocupar mais com as calçadas, né, com os passeios públicos, as ciclofaixas, né, as ciclovias. Então, pensar na infraestrutura para o transporte. A segunda tendência é a mobilidade. Como é que eu vou gerenciar o fluxo,
entendendo quais são os pontos de interesse de um local ao outro e como é feito esse deslocamento, se é por ônibus, se é de bicicleta, se é de patinete, e aí adequar essa infraestrutura. Agora, essa mudança no Código de Trânsito Brasileiro para Código Brasileiro de Trânsito torna obsoleta a sua literatura aí ou não vai afetar? Não, não. A denominação não torna. O que a gente precisa discutir é justamente essa terceira dimensão, que é onde se encaixa esse material que eu contribuí na produção, que é a dimensão humana, né? É o conceito baseado na perspectiva do desejo que as pessoas têm de uso do espaço público. Então, se as pessoas têm o desejo de uso do espaço público por uma infinidade aí de questões, seja questão econômica, seja questão de saúde, a pessoa quer fazer o seu deslocamento a pé, quer fazer de bicicleta, quer fazer de patinete, o gestor público precisa entender essa perspectiva para construir o espaço público. A gente não pode ter espaços públicos destinados à passagem. A gente precisa ter espaços públicos destinados ao convívio. Isso é muito diferente. A gente não pode sair de um lugar e chegar a outro esquecendo que nesse tempo aí, nesse espaço, a gente tem pessoas que se relacionam. E hoje tem se relacionado como? Através do que a gente chama de acidente de trânsito. Provocado muitas vezes por buracos nas estradas, nas vias. Tem gente querendo mudar o nome da cidade aqui para Buracomonhangaba. Está demais o negócio. E dizem que dinheiro de multa serve para isso. Deveria ser utilizado, e a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que disciplina o uso do recurso arrecadado com a imposição das multas, né? E, recentemente, a gente tem... A educação para o trânsito, melhoria das vias, iluminação... Exato. Pode utilizar até no abastecimento da viatura que é utilizada para ações de campo, né, que são muito importantes, Cataldi. A gente não pode esperar que o órgão público, né, o órgão gestor de trânsito, ele atue só na aplicação da multa. Ele não pode só avisar que você cometeu a infração. Ele tem que intervir para que você não se coloque em risco. Porque o objetivo é a preservação da vida, Exatamente. Em primeiro lugar, né? Eu vou lhe pedir até para comentar essa história de multa, porque o presidente da República, quando estava em campanha, passou ali pela Rio Santos, ficou injuriado, porque é variação de 70 para 30, 30 para 40 e tal, num local que não tem nada, só tem mata, não tem travessia, só mico de vez em quando, pula de um galho a outro, mas passa por cima. O presidente disse que vai acabar com isso, estão fazendo vidinha com multa. Eu não sei se ele tem essa possibilidade. Vou lhe pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista do Dr. Juliel Modesto, está aqui hoje, psicólogo especialista em psicologia de trânsito e trazendo obras e falando sobre as modificações que vem por aí com a mudança da nomenclatura, a partir da mudança da nomenclatura de Código de Trânsito Brasileiro para Código Brasileiro de Trânsito.